O presidente Lula completa na próxima segunda-feira 100 dias de governo. Uma pesquisa da Datafolha aponta que 38% consideram o governo ótimo ou bom. Além disso, mais de 20% dos brasileiros dizem não ter comida suficiente em casa. O levantamento repercutiu nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. Acompanhe na reportagem de Luciano Augusto e Adalberto Júnior os números detalhados. A pesquisa realizada entre os dias 29 e 30 de março em 126 cidades aponta que 38% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom, 30% regular, 29% ruim ou péssimo e 3% não sabem responder. O levantamento também repercutiu um dos principais temas de campanha do presidente Lula, o combate à fome. De acordo com a pesquisa, 23% afirmam que a comida em casa é insuficiente, 62% dizem que a comida é suficiente e 15% declaram que a comida é mais do que suficiente. A pesquisa repercutiu nesta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa. Deputados de situação exaltaram os programas de combate à fome do governo Lula e condenaram a herança do governo Bolsonaro. Já os deputados de oposição lembraram da agressividade do atual presidente e a falta de compromisso com as promessas de campanha. Uma das primeiras ações foi exatamente criar as condições para as famílias de baixa renda terem uma melhor remuneração através do Bolsa Família, com a manutenção do valor de R$600 e o acréscimo de R$150 por cada criança até 6 anos e de R$50 por crianças entre 7 e 17 anos. Isso vai ter um impacto direto na superação da fome e na superação da miséria. O presidente Lula, ele vendeu ilusão na campanha de que o povo ia ter picanha e cerveja, mas o que ele está entregando é vingança e ódio nos seus pronunciamentos. O que ele disse, de uma forma mais recente, foi que estava na presidência da República para se vingar daquela gente que queria se vingar do Sérgio Moro. Ou seja, ele está completamente tomado por sentimentos de ódio, sentimentos violentos de querer se vingar, de querer revanche. O deputado Renato Roseno lembrou a importância de mudar a política econômica do país e lamentou a resistência em alguns setores que implicam na manutenção dos altos juros. Desse ponto de vista, há uma resistência muito grande, em especial do setor rentista, que tomou como de sequestro o Banco Central. Foi um erro, a autonomia do Banco Central, conforme foi feito no Brasil, porque deu o Banco Central na mão daqueles que já são a grande plutocracia brasileira, os super ricos, aqueles que estão tomando 400 bilhões de reais só de juros do orçamento público. É necessário alterar a política econômica para recuperar a atividade econômica e alterar a política monetária para baixar o juro, melhorar o acesso ao dinheiro, acesso ao crédito e recuperar o nível de atividade econômica para gerar emprego. Para o deputado Felipe Mota, o governo Lula enfrenta dificuldades por conta da falta de diálogo com o Congresso, que pode dificultar a aprovação de matérias como o arcabouço fiscal, essencial para a mudança da economia do país. O governo está com 100 dias, ele não conseguiu se organizar com a sua base dentro do Congresso. Todo executivo sabe que quando você não está em parceria com o Legislativo e com as discussões no Congresso, tudo para. Então, o governo Lula hoje está vivenciando um inferno astral, como a gente possa dizer administrativamente. Ele não consegue acertar porque a maioria dos atos do governo estão em medidas provisórias, que elas caducam, que elas precisam ser votadas. A única coisa que foi acertada, que eu tenho dito aqui, foi essa discussão do arcabouço fiscal, mas dentro do arcabouço vai começar a disputa interna de setores, setor da indústria, setor do agronegócio, setor da saúde, ou seja, todo mundo será atingido. Mas o deputado petista de Assis Diniz ressalta as dificuldades enfrentadas pelo atual governo, após medidas tomadas pelos governos Michel Temer e Bolsonaro. São 75% das famílias endividadas, 51 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, 33 milhões passando fome, redução da massa salarial em 38%. Isso por si só mostra o que nós temos do ponto de vista social. Quando você estratifica esses dados, você vai para a capacidade da indústria brasileira. Hoje a indústria brasileira está com 49% de sua capacidade estruturada. O governo Lula recebe isso. Este é o presente bomba que
o Temer e o Bolsonaro deixou para a República Brasileira.